Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro Maquiavel Pedagogo, ou O Ministério da Reforma Psicológica, de Pascal Bernardin. Bom, e esse livro ele foi publicado pela primeira vez no mesmo ano que eu nasci, em 1995, mas eu acredito que ele permanece relevante ainda nos dias de hoje, já que o setor que ele vai abordar aqui é principalmente ali o setor da educação. E ao longo do livro nós vamos entendendo melhor ali o porquê do sistema educacional, de uma forma global, estar da forma como está. E como tudo foi feito de uma maneira progressiva, então ainda no século XX, década a década, como pequenas coisas foram sendo implementadas ao longo do tempo, mas que quando nós vemos então em relação ao dia de hoje, nós conseguimos identificar, o impacto que cada uma dessas coisas gerou então no sistema educacional como um todo. Claro, não apenas no sistema educacional, mas a consequência de tudo isso recai na sociedade como um todo. Bom, e nos primeiros capítulos aqui do livro, achei interessante porque o autor ele se dá um tempo para explicar ali sobre alguns estudos na área da psicologia que foram feitos então para compreender melhor o comportamento humano, ter um entendimento melhor sobre como funciona a mente humana, sendo que mais para frente ali no livro, o autor ele já vai mostrando como cada um desses aprendizados e dessas técnicas então desenvolvidas foram utilizadas então em outras áreas, como a própria área da educação, para condicionar então o comportamento e pensamento das pessoas. Como exemplos então dessas técnicas e desses estudos na área da psicologia, eu posso citar dois, como por exemplo a submissão a uma autoridade, quando então uma pessoa ela faz algo, mesmo que seja contrário ali à sua opinião, mesmo que ela não goste, porém ela faz aquilo porque tem uma certa autoridade, ordenando que ela faça isso, como um professor, por exemplo, dentro de uma sala de aula. E uma outra técnica como exemplo, o conformismo, que é quando, por exemplo, uma pessoa ela segue então um grupo em uma resposta unânime, mesmo sabendo que essa resposta está errada. Ao invés de permanecer ali naquela resposta que a pessoa sabe que é a correta, ela resolve então se conformar, com os demais integrantes do grupo e seguir então na resposta deles, mesmo sabendo que ela está errada. Bom, e com isso, por exemplo, o autor ele já aproveita, a deixa para tratar então da dissonância cognitiva, como quando, por exemplo, uma pessoa ela age então dessa forma de uma maneira contrária às suas virtudes, ali, aos seus princípios, isso faz com que na sua mente ela tente achar então alguma forma de compreensão, ela tenta achar algum sentido para ela ter agido da maneira como agiu. E uma das formas que a pessoa pode lidar com esse tipo de situação é entender como normal aquele comportamento que antigamente ela não concordava, o que facilita novas repetições então desse mesmo evento no futuro. Sobre isso eu separei um trecho aqui. A experiência prova que um indivíduo numa situação de dissonância cognitiva apresentará forte tendência a reorganizar seu psiquismo a fim de reduzi-la. Em particular, se o indivíduo é levado a cometer publicamente na sala de aula, por exemplo, ou frequentemente ao longo do curso, um ato em contradição com seus valores, sua tendência será a de modificar tais valores para diminuir a tensão que lhe oprime. Em outros termos, se o indivíduo foi aliciado a um certo tipo de comportamento, é muito provável que ele venha a racionalizá-lo. Uma outra coisa que me chamou a atenção nessa leitura é como ao longo do livro, então, o autor ele vai citando diversas instituições globais que influenciam de uma forma ou de outra, não somente na educação, mas principalmente na área da educação.
E o que me chamou a atenção é como esses órgãos, como a Unesco, por exemplo, deram uma grande importância para o currículo social, então, dos alunos, chamando, então, de um ensino multidimensional, onde o aluno ele teria contato, então, com o seu papel, né, dentro de uma sociedade global, sobre seus deveres como cidadão e etc. Porém, com isso, parte do tempo destinado para aquelas outras disciplinas cognitivas, né, as disciplinas então que são a base, né, do intelecto durante a formação então desse aluno, essas disciplinas tiveram parte do seu tempo ali compartilhados, né, com essas disciplinas sociais então. E sobre isso eu separei um trecho aqui. Lembremos que tais ensinamentos não cognitivos e sociais se fazem em detrimento da formação intelectual, com 20% das pessoas abaixo dos 25 anos não alcançando o domínio da leitura e da escrita. Assim, as gerações futuras são privadas dos instrumentos intelectuais que lhes teriam permitido dominar, sem dificuldades e em seu devido tempo, as questões abordadas no ensino não cognitivo. E é claro que, para conseguir então fazer, né, impor cada uma dessas mudanças, essas organizações têm que se aliar então à ciência, aos estudos científicos, para que essas diretrizes então possam ser seguidas quase que às cegas, né? Já que aquilo que tem um selo ali de científico não pode ser questionado, né? Nem nada do tipo. E sobre isso eu separei 2 trechos então de congressos e simpósios da própria Unesco. Portanto, é uma nova ética que se deve desenvolver com o auxílio da educação e da informação, a fim de modificar as atitudes e os comportamentos. Possuir uma concepção global do nosso mundo é pensar globalmente para agir localmente. E o outro trecho, toda a adoção de valores morais e de crenças deve ser realizada cientificamente. Devemos colocar e resolver todos os problemas a partir da pesquisa científica, particularmente a questão da escolha e da adoção das ideias e das crenças deve ser considerada de maneira científica e com atitudes científicas. E é claro que, se o interesse é fazer uma reforma cultural, uma reforma psicológica, um dos principais inimigos, então, para esses objetivos é a própria família, já que é dentro do núcleo ali familiar que os valores tradicionais normalmente são compartilhados, né, para as próximas gerações. Então só é possível fazer essas reformas uma vez que os valores tradicionais já não são mais compartilhados. E sobre isso, né, uma reflexão que ficou, pelo menos para mim, durante a leitura, é para a gente parar para refletir na distância, né, que existe hoje em dia dos membros de uma família. Então, antigamente, a família era muito mais unida, né? Isso em relação às diversas gerações, né? Eu digo de bisavós, avós, pais e etc. Existia mais aquele contato, né, presencial, pelo menos aos finais de semana ou algo desse tipo. Já hoje em dia, o que ocorre é um distanciamento maior em relação aos membros, né, da família, o que dificulta com certeza, né, a passagem então desses valores mais tradicionais. E sobre isso eu separei um trecho aqui do autor. Portanto, a manobra destinada a modificar os valores articula-se assim: inicialmente, impedir a transmissão, especialmente por meio da família, dos valores tradicionais. Face ao caos ético e social daí resultantes, torna-se imperativo o retorno a uma educação ética, controlada pelos estados e pelas organizações internacionais e não mais pela família. Pode-se, então, induzir e controlar a modificação dos valores, esquema revolucionário clássico, tese, antítese e síntese, que explica a razão por que, chegada a hora, os revolucionários se fazem os defensores da ordem moral, e porque, nolens, volens, os partidários de uma ordem moral institucionalizada se encontram frequentemente lado a lado com os revolucionários. Bom, e para fechar aqui o vídeo, eu separei então uma página onde o autor ele faz uma relação com o livro 1984 de George Orwell, que tem vídeo aqui no canal, no que diz respeito então à nova língua.
Então, nesse caso, o autor ele está tratando sobre a vontade que existe de criar uma única língua universal e como isso, por consequência, iria eliminar então as línguas locais e com isso as culturas locais, fazendo com que grande parte da cultura e da história fosse perdida ao longo do tempo. Mas, além disso, mostrando o que tal coisa, o que uma língua universal daria de oportunidade, então, para essas instituições e organizações. Trecho da Unesco. Uma das questões que devem ser examinadas é a do desenvolvimento para essa sociedade global de uma língua internacional que reforce e promova uma cultura internacional. A Unesco deveria realizar um estudo específico sobre esse assunto. Trecho do autor. Talvez não seja inútil recordar das palavras que Orwell colocava na boca de um de seus personagens e que se aplicam perfeitamente ao jargão mundialista e à futura língua internacional, por analogia, estendidas também à nova cultura mundial. E o trecho do livro 1984, vós não vedes que o verdadeiro alvo da nova língua é de restringir os limites do pensamento? No fim, nós tornaremos literalmente impossível o crime pelo pensamento, pois não haverá mais palavras para o expressar. A cada ano, menos e menos palavras, e o campo da consciência mais e mais restrito. A revolução estará completa quando a língua for perfeita. Bom, eu gostei bastante dessa leitura e acho ela uma leitura importantíssima, tanto para pessoas que atuam na área da educação, como também para pais, por exemplo, que estão ali preocupados com a questão do ensino para os seus filhos e etc., e também para pessoas como, assim como eu, reconhecem a importância que a área da educação tem sobre as nossas vidas. Então, com certeza, eu acredito que essa é uma leitura importantíssima. Vale ressaltar também que boa parte do livro é focada na Europa e principalmente na França, que é o país ali do autor. Mas os assuntos abordados aqui no livro, eles acabam respingando então no mundo todo, já que todas essas instituições acabam sendo como exemplos a serem seguidos por todos os países. Bom, fica aqui então a minha resenha para o livro Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!